Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal, né? A nossa conversa na parte da manhã. Talvez no horário que você for ver essa gravação ou assistir, vai ser à noite ou outro horário, né? Mas agora são 6 horas e 34 minutos. O ruído que você está ouvindo nas gravações tem ruído de pássaros, que tem muito pássaro próximo a uma pequena mata, né? Tem uma montanha aqui e tem uma serraria que serra bloco de granito ou mármore a uns 100 metros da minha casa, né? Aqui é uma área, é um distrito industrial, né? Tem muitas empresas de beneficiamento de mármore e granito aqui. E moagem também, né? Mineração. Amigos e irmãos, vamos falar de um assunto interessante e pertinente. Ele é um assunto oportuno devido ao momento que nós estamos vivendo, de tudo que está acontecendo. A sociedade como um todo ainda não percebeu, mas ainda não percebeu que as pessoas estão estranhas em todos os aspectos, seja no âmbito religioso, seja no âmbito social, comportamental, seja na visão, em várias visões, em várias linhas de entendimento. A sociedade ela está estranha e muitos estão sem saber para onde ir, né? Mas se tratando de igreja, nesse contexto todo a igreja está inserida. E ela, a igreja atual, aquela fundada por Jesus, ainda antes dele ser recebido no céu, né? Esta igreja, ela chegou hoje no século 21, 2000 anos, 2100 anos depois, né? Nós estamos na escala do século 21 até completar os 2100 anos. Estamos em 2020, então estamos no século 21. Olha, a pergunta que eu faço, né, avaliando tudo de lá para cá, porque é bom você estudar um pouco da história para você entender. Porque se você pegar, tomar o assunto ele no superficial e você não ter bases de apoios do passado, estou falando nesses termos, nesse tipo de entendimento quanto à história, o porquê das coisas. Se você não tiver uma base, você vai ficar perdido. Todas as suas conversas ficarão no superficial e de modo indefinido. Aqui é apenas um bate-papo, pode faltar elementos aqui também, porque a história ela não se resume só naquilo que eu falo, ela é muito mais do que isso. Mas eu quero observar com você parte disso que está escrito, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42, né? Versículo 42 apenas, tá? A leitura para entendimento, ela é do verso 42 ao 47, mas eu quero ter como base da nossa conversa apenas o versículo 42 do capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, ok? E dentro desse assunto eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês, para que essa pergunta ela seja pertinente, ela possa bater como um sino dentro da nossa mente. Eu faço a seguinte pergunta: qual era o segredo da igreja primitiva, né, que a fez tão eficaz naquele tempo, mesmo debaixo ou sob perseguição ferrenha, perseguição com morte? O que fez a igreja primitiva tão eficaz naquele tempo em todos os aspectos? Em todos os aspectos. Eu vou ler aqui
os pontos principais que fizeram da igreja primitiva uma igreja eficaz num tempo difícil. Não tinha todo esse aparato que nós temos hoje. Por exemplo, você está me assistindo agora, naquele tempo não tinha. Uma palavra que eles davam ali levava 2, 3 meses para chegar em algum lugar. Então, eu vou ler para você que está escrito em Atos 2:42, que está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso está no versículo 42 do capítulo 2. Os elementos estão nesse versículo. Qual era o segredo da igreja primitiva? Primeiro, eles eram perseverantes, mesmo sabendo que o cenário onde eles estavam não era bom. Eles não eram aceitos. Eles não tinham o prestígio, o reconhecimento que a igreja atual tem, principalmente aqui no Brasil. A igreja tem livre acesso. Sofre aí uma rejeição, mas ela não é tão intensa, porque tem as leis que nos protegem. Senão, talvez a igreja estava sofrendo perseguições ainda. Grave isso aí. Um dos pontos que fez a igreja primitiva ser eficaz e está dando banho na gente em século XXI, com todo o aparato tecnológico, com todas as oportunidades, a igreja primitiva ela foi muito mais eficaz do que nós. Por ela nós estamos aqui. Segundo, doutrina. A igreja primitiva, ela tinha doutrina, ou seja, ela obedecia os mandamentos e os preceitos divinos. Que hoje está uma guerra para poder mudar esse conceito de ser uma igreja que não precisa de controle, que não precisa de orientação pastoral, que não precisa de correção quando erra. Portanto, a igreja atual, muitas pessoas que estão na igreja atual estão batendo cabeça, ora querem uma coisa, outra hora querem outra, não sabem que direção tomar. Mas quando uma igreja tem doutrina, ela sabe o que quer, ela sabe o que fazer e ela sabe para onde vai. Quando não se tem doutrina, faz o que quer, não considera pecado, ainda se acha certo. Porém, muitos crentes atuais estão enfermos, caídos, mortos, né? Mesmo andando aí, estão como mortos espiritualmente por falta de doutrina. Para mim ser sucinto, outro ponto que a igreja primitiva tinha que dar de 10-0 na igreja atual, tá? Ela tinha comunhão. Sabe o que é isso? Comunhão fala de pensamento igual. Se Deus quer que nós obedecemos a sua palavra, juntos obedeceremos a sua palavra. Comunhão. Eles eram unidos, eles estavam juntos. O apóstolo Pedro, quando foi preso pelas autoridades, os crentes se reuniram para orar a Deus. A oração foi tão intensa que o anjo do Senhor desceu e abriu a porta da prisão para Pedro sair. Se é na igreja atual, se uma autoridade religiosa for presa hoje, a atitude de muitos crentes atuais é pegar aquela notícia e replicar. Se ele é um infrator, tudo bem. Mas se não foi condenado ainda, devemos nos reservar e orar por aquela pessoa.
Foi o que os irmãos daquela época fizeram. Quando o apóstolo Pedro foi preso, os irmãos oraram por ele. Tão intenso que o poder de Deus moveu as portas da prisão, e Pedro saiu. E na saída de Pedro, o carcereiro ainda aceitou Jesus como Salvador. Glória a Deus! E o que a igreja atual faz? Estamos em comunhão? Gostamos mesmo uns dos outros? Os obreiros de ministério que foram escolhidos pelo pastor, apontados pelo pastor, estão junto com ele? Estão nesse negócio? Estão de mão dadas com o seu pastor presidente? Porque quando os obreiros do ministério não estão de mão dadas com o seu pastor presidente, divide o povo. E isso é prejudicial. Nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com isso. A comunhão, ela tem que começar de cima e terminar lá na criança. A criança, o novo crente, aquela criança de colo, filho de crente, nunca será bom crente se a comunhão não partir do púlpito. Então, a diferença entre a igreja primitiva e a igreja atual é que eles tinham comunhão. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso fez da igreja primitiva diferente da igreja atual. Desculpe a franqueza, muitos cristãos atuais não suportam um dia daqueles crentes do passado. Eu entrevistei uma irmã essa semana para a história de vida da igreja. E ela dizia que no distrito onde ela mora, é no alto. Está elevado a mais ou menos uns 150 metros a 200 metros acima do nível aqui. Eu acho que dá 300 metros acima do nível da parte baixa aqui de Gironda. Ela dizia que lá não tinha água, que as irmãs, as mulheres da cidade, do distrito, se juntavam, mais de 10 mulheres, fazia que elas juntavam a roupa tudo no saco, colocava na cabeça, descia a serra, ia lá no Salgadinho para lavar a roupa, mais de 10 quilômetros a pé, e voltava de lá do serviço, ainda ia para o culto adorar a Deus. Quando eu vejo história como essa, eu tenho vergonha. Muita vergonha. Outro sim. O quarto ponto aqui da minha conversa. Eles tinham preocupação com aqueles que tinham necessidade. No partir do pão, eles estavam juntos também. Aleluia! No partir do pão. Outro elemento importante para uma igreja ser sólida: oração. Eles tinham como hábito diário se aplicar à oração. Uma igreja que não ora, uma igreja que não busca, ela não tem condições de ser vencedora. Obreiros, ministros que não são dedicados à oração são presa fácil do inimigo para aceitarem a proposta do inimigo. Por isso que nós estamos vendo aí muitas divisões nas igrejas atuais. Por isso nós estamos vendo aí uma igreja atual fragmentada, sem um norte. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Mas eles tinham hábito de se aplicar à oração. Outros sim. Para se aplicar à oração, precisa estar em comunhão. Não adianta ir à oração sem estar em comunhão. Jesus falou uma coisa interessante. Se você trouxer a tua oferta no altar e o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, vai lá e se reconcilia com o seu irmão. Ê, glória! Você está entendendo? Então, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a igreja atual, os integrantes da igreja atual, não são todos, tem muita gente séria aí, que se não se atentarem para esses elementos,
que teremos de resultado final é essa fraqueza espiritual. O que nós temos hoje são pessoas convencidas e acham que estão num nível de sabedoria tão elevado que desconhece o Deus que nós servimos e tratamos com Ele. Deus, ele não está preso a protocolos humanos. Ele usa o sábio também se ele quiser, mas ele usa o simples também. Lembra de Pedro? Ele não tinha o nível de Paulo, mas foi apóstolo. Pedro era pescador. Ele não tinha o nível acadêmico de Paulo, mas foi um grande apóstolo. O que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, precisamos ser mais humildes. Precisamos ter ouvidos para ouvir bem, deixar de resenha. Porque se a igreja atual não tomar uma postura de igreja preocupada, comprometida com a palavra de Deus, ficaremos aqui. Então, qual era o segredo da igreja primitiva que os fizeram tão eficazes? Qual era o segredo? Eles tinham esses elementos. Eles eram perseverantes, tinham doutrina, tinham comunhão. Não adianta falar de doutrina se não tiver comunhão. A pergunta que eu faço: estão realmente todo mundo junto? Não adianta falar de doutrina se não tem comunhão. Não adianta falar de oração se não tem comunhão. Estes elementos precisam estar juntos. Quem tem comunhão ama. Quem tem comunhão respeita. Quem tem comunhão não faz acepção de pessoas. Quem tem comunhão estão sempre juntos, tendo tudo em comum. O que nós estamos vendo agora na igreja atual, nós vemos muitos advogados do pecado e muitas autoridades religiosas cedendo a esses advogados do pecado. O que nós vemos hoje são muitos aproveitadores do reino de Deus e poucos que têm compromisso de levar uma alma ao reino dos céus. De um lado, um radicalismo terrível, que não consegue enxergar no próximo uma alma para ser salva. Do outro lado, um liberalismo terrível, que ao invés de salvar, ajuntam pessoas para a condenação. O que precisamos fazer nesse atual momento é sermos humildes e ouvirmos a voz de Deus. Porque se não ouvirmos a voz de Deus, agiremos pelo nosso próprio pensamento, tanto para o lado para mais, quanto para menos. Então, o que eu quero deixar para vocês, como reflexão essa manhã, nós precisamos saber quem somos, para onde vamos, o que queremos e o que estamos fazendo. Senão, estamos andando em círculos e não chegaremos a lugar nenhum. Que pensem nisso que eu estou dizendo. Hoje o que nós observamos, quando alguém está dizendo uma coisa, a pessoa fecha os teus ouvidos e começam a questionar aquilo que está ouvindo e nem conseguiu digerir direito. Isso é orgulho, é arrogância, egoísmo, egocentrismo daqueles que acham que sabem demais. Às vezes os antigos ficam olhando os mais novos e tentando entender o que passa na cabeça deles. Lê algumas 2, 3 linhas da Bíblia e acham que sabe a Bíblia toda. Leve a tua vida na oração, tenha compromisso com Deus e certamente você será o crente que Deus precisa. E vidas serão salvas através de você. Porque o que nós vemos hoje nesse cenário, vemos um cenário de violência, vemos um cenário de corrupção, vemos um cenário onde há muitas mortes, suicídios, assassinatos, e muitos homens e mulheres que estão na igreja, que deveriam tomar uma postura realmente de servo de Deus, andam brincando de ser crente, arrumando confusões,
dividindo, atrapalhando aqueles que querem realmente para ir para o céu. Estão no mesmo comportamento do diabo, que não satisfeito, foi lá e seduziu Eva a aceitar a sua proposta. E ainda incluiu Adão no meio. Nenhum de nós estamos escape das artimanhas do inimigo. Então, a única forma de permanecermos íntegros e enfrentarmos as maléficas ações do diabo nos dias atuais é por meio da perseverança, da doutrina, da comunhão e da oração. E estarmos tudo junto, tendo tudo em comum. Sermos irmãos de fato. E não sermos aquelas pessoas que falam palavras bonitas no microfone para nada. Que Deus abençoe sua vida. E que esta palavra te ajude de alguma forma. Reveja os seus conceitos. Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Quem somos de fato? O que estamos fazendo? Será que você está cumprindo esses elementos? É perseverante? Tem comunhão com o seu irmão? É de oração? Se você não está cumprindo esses elementos, ou outra coisa que é o partir do pão, é ajudar o próximo nas suas necessidades. Se você não cumpre esses elementos, a sua religião é vã, e eu duvido dela. Mas se você cumpre esses elementos, é fiel ao Senhor, estou contigo, estamos juntos. Mas eu vou orar por você, para que Deus abençoe tua vida e te dê a graça. Deus, eu te agradeço por me dar essa oportunidade dessa palavra, por termos todos os aparatos que temos, que os nossos irmãos na antiguidade não tiveram, mas foram eficazes. Que o Senhor nos dê, ó Pai, a tua graça e nos permita, ó Pai, alcançar. Eu quero orar por esse irmão que está fraco, com esta pessoa que está desanimada, com este jovem, com esta pessoa, para que eles possam alcançar, ó Pai querido, as primícias celestial, sendo cristãos autênticos, para que as almas que estão presas nos grilhões do inimigo possam ser libertas, ó Pai, pela luta e perseverança de cada um de nós. Eu oro pelo meu país, pela nossa nação, pelo nosso presidente, por todas as autoridades. Que o Senhor abençoe as igrejas, toma os pastores nas tuas mãos, os membros, para que juntos, ó Pai, possamos levar um evangelho autêntico. Que os corações possam se converter ao Senhor. Que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Ê, glória!